entendeu? De como captar a A imagem. tecnologia pode mudar tudo. Pode trazer altas resoluções, pode trazer máquinas aéreas, o que seja. Só que poucos vão entender. Ela não vai mudar sentimento. Não vai mudar. Não vai mudar. Ela não capta sentimento. E é isso que eu falo, cara. A fotografia é isso. É você realmente, como você falou sobre a questão de estar o nome, às vezes, numa imagem sua, entendeu? Então, você pode pedir pra IA gerar várias imagens. Várias, várias. Ela vai gerar totalmente imagens pra você, às vezes do jeito que você quer. Sim. Só que qual é o gosto de quando perguntarem sobre aquela imagem, pra você, de onde foi tirado, como foi, entendeu? Qual que é a história daquela fotografia? Isso que eu tô falando. Então, eu digo... Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, presente Primo Zé Cast. Hoje nós temos a presença de um fotógrafo. Vamos falar um pouquinho sobre fotografia. Fotografia. Conhecer um pouquinho desse universo sobre imagem, luz. Já vou apresentar ele. E não esqueça, se inscreva no canal, faça seus comentários. Temos aí também uma informação aí quentinha para vocês, concurso fotográfico, clique na pintura. Você que é pintor, você que é pintora, não perca essa oportunidade. Faça a sua pré-inscrição. Estamos no momento de pré-inscrição. Faça a sua pré-inscrição. Já na pré-inscrição você já adquire um e-book de fotografia para você tirar algumas informações, fazer uma leitura aí, poder conhecer um pouquinho sobre esse universo. E vou deixar aí na tela aí, o QR Code para que você acesse as informações, entre no site, verifique as informações. Se tiver dúvida, entre em contato conosco. Temos aí alguns patrocinadores, nós temos aí apoiadores. Então, assim, nós temos Atlas, muito obrigado pela Atlas que está nos apoiando nesse projeto. Então, concurso fotográfico, clique na pintura. É uma boa oportunidade para que você revele o seu talento. Você que é um profissional da pintura, você que trabalha na obra, aí, que está no seu dia a dia da obra, você pode fazer as suas fotos aí da sua obra, mostrar o seu talento. Então, é isso aí. Entre nesse concurso, faça parte desse concurso, não perca essa oportunidade e se inscreva no canal. E mande para os seus amigos, mande para os seus conhecidos, manda até para o inimigo para ele também se inscrever, tá bom? E vamos lá, vamos conhecer nosso amigo, vamos conhecer o nosso convidado de hoje. Deixa eu apresentar o nosso convidado. Vou falar o nome dele certinho, né, para não ter erro, para não ter problema nenhum, né? Famoso Janderson, né? Janderson dos Santos, né? Tudo Prazer. bem, Janderson? Bom. Famoso Jandinho, né? É o mais conhecido pela... Mais conhecido, Jandinho. Então, você é fotógrafo, né? Sim. Tô ingressando nessa área fotográfica aí, né? Se Deus quiser ir mais pra frente, se aprofundar o profundo pra se tornar um dos grandes. Sim. E aí você tem 3 filhas. Ele é casado, né? Com 3 filhas. A esposa dele é a Fabiola, né? Sim. Manda um abraço aí pra sua esposa, senão, né? Abraço, mozão. Fabiola Nunes. A Fabiola, aí você tem 3 filhas. A Clarice Maria, é Kiara, é isso? Isso, Kiara. Kiara Maria e Sofia Maria. Sofia Maria. Todas Marias. Todas Marias. Aí você tem uma... O que é uma... Você tava me explicando aí que você é devoto, né? Sim. Isso foi por base desde a minha conversão, né? E aí, quando a gente teve a minha conversão, logo meu afastamento da minha esposa, e aí a gente foi se aprofundando mais. Entrei na igreja católica por base de estudos, por base da unção também, né? Já avise, e aí a gente costumou falar o seguinte, ó, tudo que a gente colocar em qualquer coisa que a gente abrir, qualquer coisa que a gente fazer, a gente vai fazer uma questão de ser devoto sempre, independente de se for o nome de uma empresa, se for o nome das nossas filhas, e assim por diante. Vocês colocam tudo. Tudo. Ou seja, tudo que você faz na sua vida, você, vamos lá, você coloca... Em primeiro plano você coloca a devoção Deus aí, ali, a igreja. essa devoção, Sim, né? Sim, totalmente. Você coloca aí para que as coisas possam, né, caminhar e ser abençoado, né? Totalmente. Bacana. Com o escudo dele, né? Sempre, né? Sempre, Precisamos, sempre. né? Porque não é fácil. Batalhas e batalhas. Não é fácil. Imagina, né? Se não tiver proteção, aí lascou. É isso mesmo. E como que surgiu a fotografia na sua vida? Cara, Jota, foi algo muito bom, cara. Foi tipo assim, antigamente não sentia
que ia dar tudo, que ia dar nesse ramo e tudo mais. Só que eu já senti algo referente à fotografia, né? Sempre que eu passava em algumas partes onde eu estava, onde eu ia, eu sempre gostava de fotografar, eu sempre gostava de ver detalhes. E aí foi quando, em ano passado praticamente, né? Eu tive uma questão de decidir. Depois de 8 anos que eu trabalhei ali em áreas, tipo, totalmente distintas da fotografia. Trabalhei nessa última empresa 8 anos como auxiliar de estoque e tudo. Só que eu sempre tinha uma visão de, tipo, querer sair pra conseguir algo, né? Pra tentar algo no meio da fotografia. E foi quando eu arrisquei, pedi as contas e falei, ó, daqui pra frente eu vou ter que ingressar naquilo que, né? Mas realmente pra falar assim, ó, você ingressou, foi a partir dali, foi através, não sei se você conhece, acho que lógico que você conhece, já teve aulas lá. Foi na Associação Amor e Bondade. Foi quando me deram as oportunidades, né? E eu, por si só, tinha chegado de viagem logo depois que eu tinha saído da empresa. Chegando de viagem, eu falei, vou oferecer o meu trabalho voluntário para ajudar o público que estava necessitando naquele momento e a associação que precisava de algum marketing. E foi quando eu pensei nisso e dali por diante eu fui fotografando, fui Você fez postando algo. como diz, né? Você desenvolveu ali uma ação social, Sim, sim. né, junto a eles, né? Para ajudar, né? Sim, sim. E né? dali foi quando foi tudo acontecendo normalmente, entendeu? Foi quando começaram a perceber algumas básicas, né? Algumas básicas ações que eu tinha referente à fotografia, o manuseio e tudo. E foi quando eu comecei a gostar e foi quando eu percebi que realmente eu entrei. E quando eu entrei, dali por diante eu falei, a partir de agora vai ser a minha área fotográfica e vai ser o meu ramo. E vou investir, vou trabalhar. E aí tô nesse ramo aí, Não, tentando legal. melhoras e a cada evolução. E hoje você trabalha com a fotografia, faz as suas ações de marketing em Sim, sim, cima da fotografia, sim. trabalha com Instagram, né? Sim, sim, trabalho com A sua Instagram. empresa, ela é uma empresa de Basicamente, eu trabalho como videomaker, né? videomaker, tá? Isso, videomaker, social media e fotografia. E tem outros trabalhos aí por fora e Por tudo fora mais. que você vai agregando. Isso, porque família numerosa e tudo mais tem que. Precisa, é Não pode, verdade, né? entendeu? Precisa garantir Tem que correr atrás, tem que como correr diz, né? atrás. Garantir o pão de cada dia. Sim, totalmente. Nossa, porque não é fácil. Mas só o fato de estar dentro da fotografia, que é algo que eu sempre gostei, né? E você se sente mais confortável de estar vivendo daquilo que você faz, que você gosta, entendeu? Então, Entendi. é satisfatório. Mas você, quando você decidiu partir para essa área, você não teve um pouco de receio, de medo Sim, sim. de empreender dentro dessa área? Tipo assim, poxa, eu vou começar a trabalhar com fotografia, então é um mercado Sim, que é, requer, que né? requer Altas uma série, qualidades, exatamente, não, entendeu? Concorrências gigantes. além da concorrência, requer investimento, que são Sim, sim, sim. equipamentos que não são baratos, Sim, né? realmente. Então, assim, Eu tive gigantes receios, como acabei de relatar, né? A questão da saída da empresa e tudo. Foi um boom, né? Foi um boom da minha vida que eu arrisquei sem saber que seria dar certo ou não. E eu sabia, de fato, que as batalhas viriam, né? As dificuldades viriam e sabia que ia ser muito difícil entrar nesse ramo, entrar nessa área fotográfica. E falei, cara, mas eu preciso, né? Eu preciso porque se eu não arriscar, se eu não ir, eu acho que eu morro naquele receio de não ter tentado, entendeu? E foi quando eu tinha uma máquina fotográfica de uma amiga minha, né, a Camila, trabalhou nessa mesma empresa que eu peguei por hobby, né, pra um passeio que tive, e eu falei, cara, eu tenho essa máquina fotográfica e eu vou fazer acontecer, certo? E foi quando eu peguei essa máquina e falei, vou tirar foto, vou, né, entrar nesse ramo aí, vou ver se dá é. certo, e graças a Deus tá dando E aí a certo. coisa começou. Começou a fluir, começou a abranger aí. É porque eu acho que na atualidade, eu acho que a fotografia ela tá mais presente, né? Sim, Na sim, vida das pessoas. muito Acho que está mais. muito mais presente. Por exemplo, nesse setor aí de obras, que o Sim, pessoal, referente a questão do concurso fotográfico, que a gente está dando essa ênfase, o que eu vejo assim, no dia a dia dos profissionais, né, tanto o pintor, a pintora, enfim, no setor da construção civil e em diversos outros setores, no dia a dia, o cara tem um celular ali que ele fotografa, totalmente. ele consegue fotografar, postar nas mídias sociais, ele consegue mostrar, ter um portfólio dele muito mais rápido, Muito, muito mais rápido. né? Antigamente a coisa funcionava diferente. Para o cara ter um portfólio dele funcionava diferente, né? Totalmente. Era outro formato, né? Você não tinha uma mídia social ao seu favor.
A facilidade em a si. facilidade não era a mesma, né? Você Sim, tinha sim, sim. que, às vezes, imprimir, né, um material, Era todo o fazer processo ali, todo um né? processo. Você imagina, acho que até essa questão da fotografia, a evolução da fotografia. Você pega todo o processo da fotografia, né, dos anos, né, lá dos anos 60, 70, como a coisa começou a evoluir. Sim. Aí você pega o processo de revelação, né? Hoje você tinha que entrar num quarto escuro, né, Era para todo um trâmite. conseguir todo aquele processo, todo aquele procedimento para conseguir revelar as fotos, Sim. fazer a revelação, passar lá nos químicos, né? E aí a imagem começava a vir a imagem no papel. E aquela coisa toda, né? Aquela ansiedade de ver a foto E aí saindo e você fala, tudo. nossa, e você imagina o seguinte, aí você fotografava, não sabia o que ia ser, É. Se ia você, sair bom, se ia sair você não ruim. sabia, você não tinha Sim. essa certeza, você tinha noção, mas não tinha certeza que ficaria bom, Sim. né? Você só conseguiria saber depois da revelação, né? Que era o famoso os cartuchinhos, Os né? cartuchinhos. De para revelação, né? Então você ia na loja, comprava os cartuchinhos lá, preciso tinha de 12, 24 e 36, Sim, sim, né? sim. Era isso mesmo. Eu até, tipo, a minha esposa, o pai dela também teve, né, esse gosto pela fotografia. Inclusive, ela me mostrou, eu acho que meio que um porão ali de tantas, tipo, máquinas fotográficas antigas e tal. Então, eu tive essa honra de, não tão antigas, é claro, mas ali acho que as de 80 ou 90, um pouquinho antiga já, né? Mas eu tive essa curiosidade de ver e vi várias máquinas fotográficas, né, de modelos antigos, que hoje, né, com a facilidade que eu tenho com máquinas, como nós temos máquinas mais evoluídas, mais praticidades, como o celular em si, a gente não nem sequer tem ideia de como funcionava naquela época e a gente vendo alguns documentários e tudo, a gente vê a dificuldade que era e a diferença de atual pro passado, né? Eu acho que talvez é, naquela época você tinha que pensar antes, Pra ter um... visualizar a foto antes, você olhava antes de fotografar. Então você olhava, via o ângulo, observava, antes de tirar a foto. Hoje as pessoas elas simplesmente pegam ou pega a máquina ou pega o celular, já mira, já começa a tirar foto. Ah, não ficou legal, pum, Sim, apaga. a rapidez em É si, a muito mais praticidade. rápido, mais Muito mais. prático, mas o olhar atento dos fotógrafos mais antigos, esse olhar, eu acho que talvez se foi É se um marco. perdendo, É um marco. né? E eu acho que nessa base que você acabou de tocar, desculpa a intromissão, mas foi o que deu, eu acho que gigantes fotógrafos, né? Sim. Para o marco em si, como você falou. Para fotografar antigamente, você tinha que apreciar o momento, saber se aquele momento era exato, ter uma conexão, né? Um base de sentimento e tudo, e assim fotografar. E aí, é claro que era quase difícil, né? De grandes fotógrafos como o É, Sebastião, né? Salgado, como a exatamente. gente até comentou. E ele tinha altas fotografias, cara. Sim, a E não tem exposição do como cara você era ver fantástica. fotografias como aquela e não criar um sentimento por aquilo, não conversar com aquilo, entendeu? Então, eu acho que o que você acabou de dizer, tipo, foi se largando, né? Foi se tal. Tem muitas que hoje tem grandes fotos em si, trabalham muito bem. Só que eu acho que o que falta mesmo é aquele sentimento, entendeu? E você tinha fotógrafos bem específicos, por exemplo, o Sebastião Salgado, ele trabalhava na linha, a maioria das fotos dele era tudo foto preto e branco, Sim, sim. né? Então, trabalhava muito com contraste, você via muito a questão da granulação na Era foto, muito então, assim, monocrático ali, né? a coisa assim, Monocromático, né? você via coisas assim que você fala, nossa, você viu uma exposição, um livro Sim, dele, sim. era, assim, chamava muita Muito, atenção, muito, muito, muito. né? Você tinha outros fotógrafos na época, né? O Araquém Alcântara, Araquém, se não me engano, ele a linha dele já era a linha natureza, já fotografava mais paisagem, Sim, né? Animais, então assim, o cara viajava para vários lugares fotografando animais e a natureza. sim, sim. Então uma outra linha, né? Mas você imagina, o cara tinha toda uma preparação Tem. para isso. E eu acho que necessita, cara. Necessita, não tem como você. Eu acho que pra tudo, né? Mas eu acho que pra questão da área fotográfica requer uma questão mais detalhada, entendeu? Requer uma questão tipo de preparo a mais, entendeu? Eu falo por mim, né? Tem diversas vezes que eu vou fotografar algo
E eu percebo que eu não me preparei para aquilo e vejo que, tipo, não correu da forma que eu queria que corresse, entendeu? A fotografia um pouco tão nítida, né? Um pouco mais visionária ali para a questão de a pessoa ver, é uma questão mais de contraste e tal. E quando eu vou, respiro fundo, trabalho análise ali do momento que eu vou fotografar, a coisa sai diferente, entendeu? Né? Tanto é que você tem aqui alguns exemplos, né? Sim, sim, sim. Uma máquina manual, Sim, uma Zenith, né? Uma Zenith manual, totalmente manual da época, né? Isso aqui é anos 80, né? totalmente. Antigão. Uma máquina atual, Uma T6i, um drone, né? Então, assim, a evolução, né? totalmente. De como as coisas foram acontecendo, né? Sim, sim, sim. Foram acontecerem rapidamente, né, E cara? rapidamente. Rapidamente. Né? As oportunidades que estão aí surgindo também, né? Porque assim, hoje o profissional ele usa o celular para fotografar, para tirar suas fotos, para postar, para mostrar o seu trabalho, para mostrar o trabalho para o seu Sim. cliente. Então, assim, a rapidez dele mostrar o trabalho e mostrar a qualidade do trabalho dele também isso Conta conta bastante. bastante. Isso que você falou foi bem importante, porque primeiro eu vou voltar um pouco lá no início, né? Que quando você falou assim que requer um pouco de investimento nessa área e de fato requer, cara. Pra quem quer fotografar, eu digo que você tem que entrar nesse ramo já sabendo que vai ter essas dificuldades, tanto financeiras, né? Quanto essas dificuldades de ingressar nessa área, porque tem que ter alta qualidade, tem que ter todo esse parâmetro. Então, quando eu comecei a fotografar, eu comecei com a T6i, né? Que já tem uma resolução muito boa, né? Pra quem é iniciante, tudo, é uma máquina muito boa. E foi quando eu comecei, tipo, rapidamente a perceber que isso já não estava se tornando algo que eu precisava somente daquilo. Eu precisava de mais. E a área precisava me chamar para mais, né? Foi quando eu fui ingressando em um smartphone, como você mesmo falou, que a área tipo de videomaker e tudo. Você precisa de um smartphone de alta qualidade com fotos e Exatamente. vídeos. Foi quando eu tive que investir, né, num smartphone bom, né, de um iPhone e tudo, para ter uma rapidez para ser postado no Instagram, para ter uma rapidez para ser postado em certo lugar ou já mandar para outra pessoa. E logo depois veio a questão do drone também, né? Que eu comecei a visionar, ter uma visão mais ampla de não só fotografar ali terrestre, mas ver uma visão tipo que tava tendo no Aérea. mercado aérea, né? Tipo, já a questão de trazendo mais imagens a vídeo ali e tal. Então, assim, pelo que eu percebo, pelo que eu vejo hoje, isso foi só início, cara. Isso é só início. E o próprio mercado ele vai demonstrando sinais de necessidade. Sim, sim, sim. Ele vai demonstrando. E Então, você assim, tem que correr o drone veio aí, você vê que assim, as fotos aéreas, as totalmente, filmagens cara. aéreas, né, isso aí para empresas, Foi para revolucionário. muito. Muito. Exatamente, Foi revolucionário. revolucionário. Quando o drone chegou, tipo, dando um boom pra todo mundo, né? Quero ter. O marco dos fotógrafos que poderiam ter, tipo, já tava tendo, já lá na frente, né? Você imagina, por exemplo, no setor imobiliário, um Sim, exemplo, no setor imobiliário, quanto isso ajudou o cara fazer uma imagem aérea do imóvel dele para uma locação, para uma venda. sim, realmente. E liberou, né? Como você falou, liberou mais um ponto da área fotográfica. Quem lá atrás ficava, tipo, naquele desespero, só preciso ter uma máquina fotográfica, e se eu não tiver uma máquina fotográfica, eu não consigo e tal. E na época, tipo assim, quase uns 10 anos atrás, eu não tinha esse drone, né? Ou se tinha, não era tão, Acessível. acessível. E quando teve, cara, foi um avantajado ali de oportunidades pra você só acrescentar mais na área fotográfica. E aí você ingressa, tipo, gigantes, né? Como essa que grava 4K e tem outras que tem altas resoluções. Cara, é um negócio muito bom e Você muito. imagina, né? Eu lembrei agora você estava falando máquinas fotográficas, drone, eu lembrei agora tinha aquela, acho que Polaroid. Polaroid. Polaroid que você tirava a foto, saía já o papelzinho na hora. Não, e ainda tem. Ainda tem. Ainda tem. E tem, tipo, agora as novas que, tipo, você tem a imagem, tipo, não sei se na antiga, se eu não me engano, tinha umas que saía preto e branco também, mas hoje já tem Isso. colorido, já. Não, sim, já tinha colorido. Já tinha na época, né? Mas hoje já tem É que várias que hoje estão. tem máquinas que que são as mini lab, né? Que Isso. elas revelam na Sim, hora. sim, sim. Já. E é uma das oportunidades também para quem quer ingressar como fotógrafo. Cara, se puder investir nesse produto, invista, cara. Porque quanto mais você tiver a oportunidade de investir em certos produtos para acrescentar na sua área fotográfica, faça. Entendeu? O que eu indico, faça porque é o que você falou no início, né?
você tem que arriscar, porque a gente falou nisso, que a gente tem que arriscar e temos que, tipo, abraçar conforme a onda fotográfica, a onda, né, da evolução tá indo. Então, se você fica pra trás, você fica meio que, tipo, perdido. Agora, se você tá conforme tem que ir, aí você já fica mais acomodado, você já fica mais socialmente ali, né, nesse ramo tranquilamente. Então, você consegue, tipo, ter oportunidade de escolher. Hoje eu vou fotografar somente com a máquina fotográfica. Ah, mas eu posso também acrescentar a questão do drone, imagem aérea. E eu falo isso para a questão de casamento e tudo, né? Eu, particularmente no meu casamento, na época, eu nem tava na área fotográfica ainda. É. E quando eu fui fazer o pacote, né, do fotógrafo, ele tinha a questão de um drone na época. Isso foi em 2021, né? E aí quando eu falei, tem drone, eu quero ter drone. Eu quero ter a imagem aérea do meu casamento. Entendi. Então você já tira por aí. Eu me colocando como um. Imagina como mudou os casamentos, né? Sim, sim, sim. A parte de fotografia a produção Totalmente, cara. de casamento mudou totalmente. Hoje você vê os casamentos com o pessoal utilizando o drone para fazer Toda a captar as filmagem. imagens, as fotos. E realmente fica magnífico, cara. Não tem Fica. jeito. Fica magnífico, fica algo totalmente cinematográfico, entendeu? E é surreal, cara. Essa maquininha aqui parece ser um brinquedo Parece aqui. ser um E brinquedo de adulto. brinquedo de adulto. E aí ela te traz algo surpreendente. E foi um dos negócios, das partes que mais me aprofundou, mais me colocou ainda mais na área fotográfica, né? Foi quando eu percebi que, tipo, expressar sentimento referente ao que você vê é algo que te comove mais. Quando eu peguei o drone pela primeira vez por conta própria, eu falei, eu nunca vi algo tão magnífico como eu tô vendo agora, E entende? isso que você acabou de falar, é expressar o sentimento. Isso, você colocar isso no momento da fotografia. Você, na hora que você está fotografando, é, acho que até eu aproveitar essa Sim, deixa aí sim. sua aí, é, de repente, assim, como a gente está aí com um concurso fotográfico, né? Pedir pro Xandinho dar uma dica aí para nós aí, né? Ah, com Deixar certeza. uma dica aí para os profissionais aí da pintura. É, esse olhar, né? Sim, Você sim. dá uma dica aí para. Cara, o que eu falo, a dica maior e mais principal da área fotográfica, cara. Se você puder, né, trabalhar totalmente o seu sentimento referente ao que você vai capturar, algo vai acontecer de diferente, entendeu? Você requer totalmente uma energia diferente, uma captação diferente. E o que te comove mais? Aos sorrisos daquela pessoa que vai ver. Então é uma energia fora de si, fora do normal que você não consegue explicar. A única coisa que eu te falo, quando for fotografar, fotográfica, faça algo de coração, faça algo de sentimento profundo, para quando você ter aquela visão do seu resultado, você comover mais sorrisos, mais sentimentos ao público que vê seu trabalho. É E como é uma isso, cara. produção É como uma fotográfica, produção né? fotográfica. É isso Você mesmo. olhar para a imagem e imaginar ela, né? Quando eu pensei, comecei a idealizar esse projeto do Clique na Pintura, o olhar do pintor, foi justamente aí que eu pensei. Foi justamente nesse ponto que eu pensei. É como que ele vai olhar Sim. para o ambiente de trabalho dele, do dia a dia dele e captar essas imagens do Você se olhar coloca, dele. né? Você tem que se colocar no lugar daquela pessoa que está sendo fotografada, que vai receber o seu trabalho e tudo mais. E quando você se coloca, você automaticamente cria algo surpreendente, cara. Eu digo que muitas das vezes eu tive momentos que eu não fotografei com vontade, não tive aquele sentimento né? Não me coloquei naquele momento que eu poderia ter colocado muitas das vezes e eu tive maus resultados. Mas quando eu parei, eu meio que meditei referente ao que ia fotografar, quando eu ia analisar e quando detalhadamente eu capturei aquelas imagens, eu me coloquei no lugar de outras pessoas que iriam ver, É. né? Aquela minha foto, aquele meu vídeo. E foi quando eu comecei a entender que a fotografia não é Eu acho que somente. e também tem a questão que eu passei por isso, eu tive essa experiência. Eu tinha na época eu tinha um celular um pouco não tão bom em relação à resolução das fotos. E eu vi a necessidade de ter um celular melhor Sim, com essa questão, né, com essas características da resolução. Pô, preciso totalmente. de um celular que me Me traga traga bons melhores resultados. resultados, né? Para que eu possa, porque é justamente isso. Como que eu vou captar uma imagem e postar uma foto, postar um vídeo, se o meu equipamento que eu uso, né? Que o celular é um equipamento. Sim.
né? O uso ele não está Me legal, oferecendo, né? né? Então, assim, mas o pintor, por exemplo, ele consegue fotografar, ele consegue tirar boas fotos, altas fotos com o celular, Sim, né? Assim, é uma questão de tempo, se ele vai sentir a necessidade de ter que trocar de aparelho para melhorar a qualidade. sim, é Isso é claro. a coisa ainda, mas ele consegue Consegue. fotografar, porque o principal é justamente o quê? É o olhar. Sim, Como ele completamente. capta as imagens, de que como que ele vai olhar para aquele material que ele está usando, para aquela parede que ele está pintando, né? Eu estou citando aqui a questão do pintor, porque justamente que é o foco do projeto, né? Sim, Da gente falar sobre isso para ele entender, para essa pessoa entender que o celular ele tem condição de fotografar, ele não precisa de uma máquina, né? Que você trouxe, sim, por exemplo, posso fotografar com o meu celular? Claro, né? Claro, e deve, né? Você não totalmente. precisa comprar uma máquina, se puder comprar melhor. Sim. Se tiver condição, melhor, né? É, mas é o que você falou mesmo. Tipo, se você souber trabalhar na área fotográfica, eu acho que uma máquina inferior ou uma superior vai ser somente um dos seus problemas, do pouco dos seus problemas, né? Por exemplo, a T6i não é nem chega perto de muitas que são, né, de alta resolução. Então, assim, o que mais é o que eu sempre falo. Se você tem uma máquina que seja inferior às outras e tudo mais, e você souber trabalhar com ela, você souber configurar ela e você, tipo, capturar cenas ou momentos, ou alta luz, ou em baixa luz, quem vai saber realmente que vai dar certo, que a fotografia vai sair, do modo que você captura, né? Do modo que você vai, tipo, ter o trabalho ali em si. Por exemplo, você pode sim ter grandes fotos com o celular, como você mesmo falou. Você pega, tipo, uma área iluminada, ou você pega alguns equipamentos e você vai, tipo, ter grandes resoluções, né? Porque Sim. muitas das vezes. Fazer as suas experiências também, Sim, né? sim, Você vai, sim. vai fazendo experiência. Eu acho que também eu lembrei de um detalhe que como a fotografia ela é luz, Sim, né? Ela é composta por luz, tem a questão dos horários. totalmente. Horário, época, então a época do verão tem uma qualidade de foto, a época do inverno, entendeu? E eu Aí digo que você, a melhor, desculpa, a sim, melhor época é a do verão, cara. É quando tem um sol iluminado, tem um parque ali, você tem um trabalho, eu acho que, tipo, totalmente englobado com as fotos que você vai ter. Eu acho que, tipo, a iluminação real ali da natureza e tal, ela te dá uma constância de contraste maior, não, sim, entendeu? Então, assim, eu gosto mais de fotografar em momentos mais claros ali em si, né? Eu tô me aprimorando mais às noites ali, que noturnas e foto tal. noturna ela requer um pouco É, mais de técnica, isso, né? mais técnica, mais trabalho ali, às vezes uma iluminação que você tem que captar muito bom. E a diferença do mais claro ali, da luz do sol, cara, ela te chama pra fotografar. O dia tá totalmente te chamando pra fotografar. Então, em qualquer momento, em qualquer lugar que você esteja, estiver bem iluminado, uma É, dica muito boa. Vá que sim. vai dar certo totalmente. E ainda mais se você tiver bons equipamentos ou não equipamentos. Por exemplo, essa T6i aqui, se você tiver em uma área muito boa, iluminação, ela vai te dar bons resultados, né? Então é isso. No meu ver, né? No meu ver, Sim. eu indico para muitos que quiserem trabalhar com boas resoluções, com boas qualidades, luz do sol, cara. Luz do sol é o que vai te trazer ali. Luz, que a gente chama de luz natural, né? Luz natural. Eu digo que luz do sol é, como muito vou falar, em momentos de palavras que eu uso como metáfora, né? Tipo, às vezes a luz do sol pra mim é a luz, tipo, que a gente usa e tal. Então, é a forma que eu me expresso como Entendi. fotógrafo, entendeu? Não, sim. Mas é isso, Não, entendeu? bacana. E no seu dia a dia do trabalho, você, né, vai desenvolvendo essa questão de fotografia com os clientes, tá, essa demanda que está vindo, você está utilizando, eh, por exemplo, já as IAs? Totalmente. Como que está sendo isso? Sim, sim. Porque a IA está vindo e está revolucionando também, né? Também, também. Então, É a que eu sempre falo também, sobre a questão de você usar pro bem e muito usar pro mal, né? A IA, eu acho que é quase indiscutível de falar que você não depende dela hoje, entendeu? Nesse tão mundo da evolução e em todas as áreas, cara, em todas as áreas. A área fotográfica não fica por fora. A IA eu uso bastante para trazer em alguns momentos de, tipo, com alguns contrastes e tudo mais. Uso também alguns Photoshops e dentro do Photoshop já tem diversas IAs. Então, ela ajuda bastante
bastante mesmo, para tirar alguma imperfeição de imagem, para tirar alguma imperfeição de luz, para tirar alguma baixa qualidade. Ela vai te trazer a facilidade de você aumentar tudo aquilo que te torna em dificuldade, né? E é por isso que eu falo. O porquê que eu falei que é muito do bom e muito do ruim? É. Porque assim, quando eu indico para as pessoas, eu não indico no início dela, não depender muito dela, da IA em si. Pra, tipo, eu preciso da IA, eu tô trabalhando hoje, comecei, e eu preciso da IA pra, tipo, trazer uma boa resolução pra mim. Eu acho que você precisa trabalhar naturalmente com o seu próprio esforço e dos seus próprios olhares, como a gente falou de sentimento de foto. Se você não tiver um sentimento de foto e depender somente da IA, então você não tem como posso dizer, um mérito em si do que você está fotografando. Então, quando todos te perguntarem se foi somente mérito seu daquela foto, você não vai saber falar que, tipo, foi mérito seu, porque você dependeu da IA. Então, eu digo pra você mesclar, entendeu? E começar a usá-la quando você já tiver uma boa perfeição de edição de foto, quando você já tiver bastante ali manuseando ela já, tipo, tranquilamente e tal. E aí sim, lá na frente, você começar a treinar a IA pra te ajudar um pouco, não pra te ajudar por completo, né? Porque Sim. a fotografia, ela depende de você, cara. Ela Depende. depende do seu olhar, ela depende do atual momento que tá ali. E aí, por exemplo, você vai fotografar fazer uma sessão de fotos e você precisa, às vezes, mostrar uma foto pra aquela pessoa, né? Pra aquela pessoa que tá sendo captada ali no momento. E como é que você vai, tipo, depender da IA naquele momento? Você vai depender do quê? Do seu trabalho. Você tem que Você ter já entendeu? alguma A coisa IA ali. em si vai ser no momento que você estiver sozinho ali, editando suas Sim, fotos. ela vai te auxiliar. Auxiliar. Então eu digo, tipo, pra você que tá começando agora, cara, trabalhe muito, né? Aperfeiçoa muito as edições de foto, Photoshop, certo? Tem diversos aí. Eu nem sei se a pronúncia de fato é assim, é Adobe Lightroom, alguma coisa assim, tipo, mas é um dos que eu uso, Ah, entendeu? mas tem um monte, Tem né? um monte, cara, Tem tem um um monte. monte. Então começa a trabalhar diversas e vezes com essas questões de alguns aplicativos, alguns programas e tal. E quando você tiver o seu olhar referente a essas edições e né, análise de fotos e tudo, aí sim você começa a pedir um pouco de auxílio pra IA. Que aí ela vai te ajudar, né? Daquilo que você já sabe. Daquilo que você já Entendeu? E sabe. você Você não precisa fica. saber para você Isso conseguir mesmo. Direcionar ela, direcionar, que entendeu? senão. Porque aí você acaba, tipo, perdendo, né, o seu mérito em si. Imagina os fotógrafos É por isso que eu falo que isso é ruim. antigos, né? Que não tinham nada disso. Isso que eu Não falo. tinha nada, não tinha Nada, nada. Photoshop, não tinha nada. O cara tinha E que entrar você vê num as fotos quarto desses escuro caras. para revelar as fotos, Nossa, cara. esperar. O que eles tinham, por exemplo, eles iam fazer fotos, fazer a prova das fotos. Então, mas fazia uma revelação para mostrar todas as fotos num único papel, para ele selecionar quais as melhores fotos para ele fazer a revelação dessas E tinha fotos. aquele processo também de deixar secar e tudo. Então, Você tinha- assim, Não era rápido. cara. Então, aqueles caras, sim, eu aplaudo, né? Eu não canso de dizer, Sebastião, né? Salgado, ele é um dos caras que, tipo, cara, surpreendente. Pra quem tá querendo começar na área fotográfica, cara, Conhecer um conhece pouco da esse cara. história da fotografia, É, que conhecer um isso pouco daí da é muito história, rico. muito, 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 cara. Esse cara foi um dos marcos. E, inclusive, a gente tava falando sobre eu ter entrado na fotografia. Antes eu não trabalhava nem com fotografia, era totalmente distinto. O Salgado não foi diferente, né? O Sebastião, ele foi pra França com a esposa dele, na época que ele nem sequer, né, sabia fotografar nem nada. Inclusive, quem comprou a primeira máquina fotográfica foi a esposa dele, que tava no ramo ali, ele Aí você pegou a vê, e máquina. uma máquina simples. Simples, cara. A E aí máquina que foi. ele usou, a primeira máquina que ele usou, é uma máquina simples. E o cara tirou outras fotos com essa Sim. máquina. Ele fala uma frase, eu não sei, eu vou dizer exatamente dela, mas ele fala que, tipo, quando pegou a primeira vez a máquina, foi quando o olhar de mundo dele ali mudou, entendeu? Foi quando ele realmente Se se encontrou. encontrou, Ele se encontrou. entendeu? Então, assim, é isso, cara. Quando você pega a máquina, eu digo que é a minha terapia. Eu digo que é a minha terapia, minha esposa sabe muito bem, teve vezes que, a maioria das vezes eu fico até de madrugada acordado, às vezes editando foto, porque você precisa gostar daquilo, cara. Você precisa amar o que você faz, você precisa gostar surpreendente daquilo que você faz. Se você não gostar, você não tem sentido algum, entendeu? E quando o Sebastião Salgado entrou na área fotográfica, a gente vê que realmente era algo que Na chamou. época ele mudou o conceito da Sim, sim. fotografia, E ele ele trabalhou mudou, com foi economia revolucionário. também, né, cara? Oi? Ganhava já horrores lá eu acho que ele, se eu não me engano, ele foi formado em economia. Economia. E ele largou tudo pra área fotográfica, Sim. entendeu? E foi quando realmente nos provou, né? Até hoje, quem conhece esse cara e quem não conhece, vai atrás.
tem grandes livros, né? Sim. Gênesis e tal. Eu tô louco pra ler esse livro, pra ver as grandes obras desse cara. E, cara, esse cara é um dos exemplos gigantescos. Um dos, né? Um dos, porque a gente Exatamente, tem um dos, gigantes. tem vários. Mas sempre tem aquele queridinho lá que você escolhe e tal. Então, assim, o Sebastião, tô aprendendo bastante com ele. Então, eu indico totalmente para quem quer estudar sobre um pouco sobre fotografia, sobre como começou e sobre, eu não tenho nada a ver com fotografia. Cara, esse é um dos caras que Mas você... eu acho que a foto, ela diz muito sobre a pessoa. Totalmente. Né? Você consegue captar as imagens ali e mostrar um pouco da sua visão, do seu conceito, de como que você enxerga as coisas, né? E eu lembro que na época que eu cheguei a trabalhar com fotografia, que eu cheguei a fazer alguns trabalhos com fotografia, participei de concurso fotográfico. Na época, participei acho que de 2 ou 3 concursos, não lembro de quantos exatamente que eu participei. Quando eu ficava sabendo de concurso fotográfico, opa, tô dentro, Que né? legal. Eu participava. Mas acho que foram, se não me engano, foram 3 que eu consegui, que as minhas fotos conseguiram ser selecionadas para participar de uma exposição. Então, você participar de uma exposição fotográfica, isso vira um marco na sua vida também. Totalmente. Porque aquilo fica marcado na tua vida. Tipo assim, olha, a foto que eu tirei tá lá, numa exposição fotográfica. Participou, eu ia lá ver a minha foto, Sim, entendeu? Ver meu nome lá no painel, meu nome. Então aquilo para mim era uma honra. sim, completamente. Então, quando eu pensei na questão do concurso fotográfico e aliado a uma exposição fotográfica, eu pensei nesse sentimento. O quanto a pessoa fica honrada em, em a sua foto, as suas fotos serem selecionadas para uma exposição fotográfica. Pô, o cara vai lá participar, ele vai lá visitar uma exposição onde a foto dele tá. O Entendeu? nome dele tá lá. É completamente isso. Entendeu? Olha o quanto isso valoriza, né, a pessoa. E Sim, isso sim. vira um marco, ele nunca vai esquecer disso na vida Não. dele. Isso vai virar um baque na vida dele que vai Vai falar assim, virar um poxa, baque. Então, entendeu? gente, vamos lá. É isso mesmo. Concurso fotográfico, clique na pintura. Além do concurso, além das premiações, teremos também a exposição fotográfica. Então, assim, é uma grande oportunidade para ter o seu nome lá numa plaquinha lá na exposição fotográfica. Então você vai visitar a exposição e vai ver a sua foto e o seu nome nessa exposição. É uma grande honra, é uma grande valorização. Então isso vai ser muito legal, muito bacana. Então vem com a gente, participe desse concurso que vai ser uma coisa show de bola, né? Voltando aqui, É isso aí. né? Então assim, e qual que é a sua perspectiva para o futuro? O que você pensa em relação ao futuro da fotografia? O que eu penso? Eu penso que, tipo, é só o início. É só o início, né, dessa evolução que a gente tá tendo de grandes máquinas que estão sendo criadas para a área de fotografia. E eu também digo que conforme vai correndo, como eu nunca vou deixar de dizer isso, conforme vai correndo essa evolução, essa onda gigantesca, cara, uma coisa nunca vai deixar de ser trocada. E eu sempre vou bater nessa tecla, que é o sentimento de como fotografar, De como fotografar, de entendeu? como captar a A imagem. tecnologia pode mudar tudo. Pode Pode. trazer altas resoluções, pode trazer máquinas aéreas, o que seja. Só que poucos vão Ela entender. não vai mudar Não vai sentimento. mudar. Não vai mudar. Ela não capta sentimento. E é isso que eu falo, cara. A fotografia é isso. É você realmente, como você falou sobre a questão de estar um nome, às vezes numa imagem sua, entendeu? Então, você pode pedir para IA gerar várias imagens. Várias, várias. Ela vai gerar totalmente imagens para você, às vezes do jeito que você quer. Sim. Só que qual é o gosto de Ex- quando perguntarem sobre aquela imagem, pra É, você, de onde foi tirado, como foi, como foi? entendeu? Qual que é a história daquela Isso que eu tô fotografia? falando. Então, eu digo numa frase própria que eu digo que a fotografia, e quando você tá fotografando, ela vai te trazer e vai dizer histórias. Ela vai contar histórias da sua própria vida, das suas personalidades. Então, eu tô em um meio, tipo, às vezes numa praia, cara. Na hora que eu vejo uma praia, eu vejo um mar, eu preciso fotografar aquilo. E quando eu fotografar aquilo, a imagem vai sair surpreendente porque eu expressei sentimento. E quando perguntarem, Você capta aquele exato momento. isso, Então, assim, o que você falou é muito legal. Porque, assim, durante
anos eu fui guia de ecoturismo, né? Acompanhei grupos em viagens, né? Viajava, viajei em diversos lugares. Pratiquei montanhismo, né? Fiz montanhismo, então subi algumas montanhas aí. E, e aí o que acontece é justamente esse ponto, né? Então, tem um local que eu gosto muito, que eu acho muito legal, que quando eu tenho oportunidade eu volto lá, que é a Serra dos Órgãos, que é no Rio de Janeiro, que é a É, parte serrana do Rio. tinha que ser no Rio, né? É, a parte serrana do Rio, que é um lugar assim, é uma cadeia de montanhas, as imagens são espetaculares, Surpreendente, cara. surpreendentes. E quando você está ali, você capta o momento exato do que você estava pensando ali. Então, assim, aquela foto que você tirou, aquela foto que alguém tirou para você ali, naquele momento onde você estava, ficou registrado. Você registrou aquele momento e o que você estava pensando naquele momento. Totalmente, O cara. que que você, qual que é, o que estava na sua cabeça naquele momento? O que que você estava, né? Você estava agradecendo por estar aqui naquele momento, ou você estava contemplando a paisagem. Tem toda uma Tem filosofia em si. todo, Sim, exatamente. sim, sim. Tem uma história. Totalmente, cara. Todos os momentos que eu fotografo, eu tenho já algo. Eu digo que até são momentos de delírio fotográfico. Por que que é delírio Delírio. fotográfico? Porque eu converso com nada ali no momento, entendeu? Às vezes eu vou fotografar o pôr do sol e eu tô conversando ali com Deus, e às vezes eu escuto ali aquele pôr do sol falando comigo, calma que eu tô quase, né, se pondo e tal, espera um pouquinho, e eu fico conversando, não, mas tá ótimo aqui, uma iluminação boa. É, Então, assim, é um delírio fotográfico, cara, mas você é um delírio registra o fotográfico momento. de filosofia. É quando. Aquela coisa que eu falei, quando te perguntarem como foi tirado aquele dali, você vai expressar totalmente a filosofia que É. foi gerada por aquilo. E isso aí a IA não vai gerar pra você, cara. Não, não vai, não Ela tem não vai ser condição. um ser Imagina, humano que vai dizer pra teve, você. teve algumas ocasiões que a gente estava em determinados lugar, por exemplo, lá na Serra dos Órgãos, a gente acordava muito, muito cedo, no escuro, subia um trecho Pra para ter olhar o nascer do o nascer sol. do sol, cara. Então, Isso é assim, aí ficava uma surpreendente. galera ali esperando o nascer do sol. Isso é magnífico. Então, assim, aí ficava aquela coisa assim, o povo tirando foto. Então, se E cada você. um vai ter uma história. E cada um tem uma história. Certo? Porque foi tirada naquilo, e aquela pessoa vai dizer, eu me expressei naquele momento um sentimento. O outro vai dizer outra coisa. Às vezes vai ser uma cura de depressão, Né? entendeu? Tá ali porque eu quero, sabe, Ó, sentir algo não bonito, algo. faz, olha só, não faz muito tempo, eu fui com um grupo lá na Pedra do Baú, Pedra do baú, magnífico. São Bento de Sapucaí. Fui com um grupo lá, a gente subiu a Pedra do Baú e estando lá em cima, chegou uma galera lá, chegou um pessoal e começaram a cantar parabéns lá para uma menina. Nossa, cara. Aí o pessoal tirando foto, tá? Cantaram parabéns. A gente estava ali do lado também, começamos a cantar Sim, parabéns, sim. né? Então, assim, mas o que que acontece? Ela registrou um momento ali de um aniversário dela num lugar totalmente diferente, numa situação totalmente diferente, fora daquele ambiente tradicional. Então, aquilo ficou marcado na vida dela, Totalmente. E né? ali vai ser algo que ela nunca vai esquecer. Algo que toda vez que ela tiver, talvez, num momento difícil, ela Ela vai vai lembrar olhar dos aquela momentos foto, bons, entendeu? Então, a fotografia, outra frase, né, de Sebastião, a fotografia, eu não sei exatamente, eu sou ruim de lembrar exatamente a frase, mas é mais ou menos que ele diz que a fotografia é lembranças, de imagem e sentimento. Por quê? Porque quando você tá num momento ruim, quando você vê aquela foto que foi tirada num momento bom, você se acalma. Eu, hoje a gente tem os arquivos no celular, né? Antigamente você você ficava entendeu? as caixas lá, pegava as fotos lá, ficava Gigante. olhando as fotos, os álbuns de E hoje fotografia. já tem um celular para Hoje é isso, a celular, praticidade. Então né? é isso, cara. Não ache que a fotografia é algo qualquer, né? Não, Ou não, você não. entra com amor e carinho e sentimento profundo para expressar o que você sente, o que você gosta ali, ou você, tipo, vai perder seu tempo, É. entendeu? Porque é como se você tivesse, um exemplo, fotografando ali, e quando te perguntarem, você fala, não sei, eu só fotografei. Não tem sentido algum, cara. Eu acho que eu fico incomodado com a pessoa que faz isso. É que também acho que também teve um lance de a fotografia analógica e a fotografia digital. Tem toda essa Então diferença teve, também. teve, teve esse momento, essa transição de um passo para o outro. Sim, sim, Então sim. teve as pessoas que teve resistência em começar a fotografar no digital.
porque ela estava acostumada com o analógico. Sim. Ela estava acostumada com máquinas manuais, né? Então tinha todo aquele momento que ela fazia, tudo aquilo que ela fazia, e aí ela se viu numa situação tipo assim, não tem mais isso, agora é tudo digital. Ah, mas eu não me adapto ao digital, eu não estou habituado, eu não sei, eu estou acostumado com as máquinas manuais. Sim. Tinham Um máquinas medo, fantásticas, né? Foi um medo dessa Um mudança, assim. medo. Então teve essa transição, mas acho que isso hoje já não tem mais. Já Não, meio que acho que acabou esse tipo de situação. As pessoas, a maioria agora se adaptaram já ao digital, sim, já sim. estão utilizando. E uma boa dica para quem está em dúvida referente na área fotográfica. Muitos devem se perguntar, mas você é formado em fotografia? Ah, você precisa estudar totalmente sobre fotografia e tal? Cara, eu não sou formado em fotografia, pra você ter noção. Eu tô terminando técnico de design gráfico, olha só. E a área fotográfica na minha vida foi algo que eu fui praticando com Foi gosto. praticando, foi Com gosto. Fui aprendendo, foi. aprendendo com gosto. E eu super indico para as pessoas que já se enxergam, poxa, eu gosto de fotografar, mas eu não sei como. Cara, velho, hoje o mundo, né, a área tecnológica, tem diversos cursos gratuitos, cara. Tem E bastante. são simples de você ver um curso, como manusear uma máquina fotográfica. Até curso de fotografia tem curso fotográfico gratuito. Sim, sim, totalmente. E, poxa, agora com o nosso querido Primo Zé aqui trazendo né, o Jota trazendo esse marco aí desse curso, né, desse Concurso, workshop, né? concurso e tal, isso já também já conta muito, entendeu? Então segue lá, Não, vai e lá. além assim, a gente também vai ter, né? Claro que também vai ser o convidado aí da gente fazer uma live para a Sim, gente falar sobre sim, fotografia sim, para essa galera também, né? Para o totalmente. pessoal que estiver participando do concurso, para que a gente possa também conversar um pouco, falar sobre fotografia Sim, com sim. essa galera, Maravilha, né? maravilha, isso é. Então, assim, vai ter assunto aí para Vai ter frente. assunto demais aí para fotográfico, né? Não, bacana. Então, Certo? estamos chegando aqui nos finais, né? Tão rápido assim. Rápido, rapaz do céu, passa rápido, né? Totalmente. E é aquela coisa que a gente fala, né? Tipo, quando a conversa tá boa e é muito grande e extenso, Não, e eu acho assim, esse é um assunto que dá para você explorar muito. muito. É um Tipo, isso assunto que aqui dá para foi você só explorar, uma porque conversa isso mesmo aqui foi de. só né? É só uma demonstração, uma Sim, sim, sim. degustação. Sim, sim. Uma Porque prévia do que tem pra vir, né? porque a fotografia ela tem, nossa, dá pra Sim, gente falar sim. É muita uma coisa amplitude sobre gigante. fotografia. Totalmente. Ela é bem extensa, bastante coisa, né? Sim, sim. Desde das fotos antigas, de como que funcionava as fotos antigas, como que eram as fotos antes, né? Várias modalidades de fotografia, né? Então, como que o pessoal tinha, por exemplo, os efeitos que tinha antigamente, né? Por exemplo, o efeito âmbar na Hum, foto, né? Aquele efeito envelhecido, sim, né? As fotos que dava aparência de uma foto envelhecida, né? Hoje você tem efeitos no celular, sim. Filtros facilmente. filtros. Totalmente. Não, então, imagina, hoje você tem um monte de filtro no celular. Na Antigamente antiga você tinha que comprar uma lente com você tinha que filtro. comprar o filtro O para filtro colocar na pra lente. colocar na lente, isso mesmo. Então, olha só. Hoje você já não precisa disso. Você fotografa de qualquer forma e vai lá Vai lá e pronto, coloca e um filtro escolhe um já. filtro. Isso mesmo. Entendeu? Olha só as facilidades que tem hoje na atualidade. Completamente. Antigamente o cara tinha que comprar o filtro e colocar na lente Era um trabalho gigantesco, né? Era um trabalho para dar um efeito. Certo. Porque você não tinha Photoshop, Sim, realmente. os recursos e os primeiros que tiveram, assim, poucas pessoas tinham acesso a isso. Sim, completamente, isso mesmo. Então, Então, pra quem pensa que, tipo, ah, é difícil, cara, nunca acha que é difícil, porque não, que porque é. hoje a Difícil foi facilidade. lá atrás, né? Difícil foi lá atrás. Hoje tá facilmente aí de você Hoje entrar. tá, E hoje se tá. você já tem uma base de fotografia, isso já tá no seu início, entendeu? Já tá no início bom, porque você já tem uma noção do que é fotografar, você já tem uma noção de como fotografar. Então, cara, mete marcha aí Não, e isso vai aí. nessa área fotográfica aí, porque é um negócio muito gostoso de fazer, cara. Quem Não, gosta, bacana. entendeu? Muito bom. Agradeço a sua participação, Obrigado por né? toda. Sucesso aí na sua empreitada, Valeu, valeu. na sua trajetória, né? Que Valeu. você Foi uma honra estar aqui. conquiste, né? Grandes coisas aí Amém. na sua vida, né? Obrigado. E o caminho é esse, né? Tá Vamos no que rumo vamos. certo, né? Tá totalmente no rumo certo. Não, bacana. Então é isso aí. Obrigado. Gente, chegamos ao final aqui do Primo Zé Cast. Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, faça seus comentários. Hoje nós conversamos com um fotógrafo aqui, o cara deu uma aula de fotografia, né? Então, muito bom, parabéns aí
pelo assunto também, né? Obrigado. Muito bom assunto, bacana esse assunto. E pra galera que tá interessada, que tá afim aí, não esqueça, concurso fotográfico, clique na pintura, o olhar do pintor e o olhar da pintora também. Então, participe desse concurso, que é um concurso para que você tire as suas fotos, capta essas imagens. Falamos um pouco sobre fotografia hoje, para você entender um pouco sobre esse universo, para você no dia a dia da sua obra, você ter condição de buscar isso e captar essas imagens e poder ter condição de participar desse concurso. Então, faça a sua pré-inscrição que já está aí, já está no ar e bora lá! Então, até a próxima, ficamos por aqui. Um grande abraço e obrigado mais uma vez. Até mais, tchau!